aritmética usando intervalos, tratando eles como se fossem números, né? Em seguida, falar bem rapidamente sobre a ideia de funções de intervalos, né? Que seria uma extensão natural aí dessas operações aritméticas. Dar alguns exemplos de aplicações dessas ideias, né? E, em seguida, falar rapidamente de alguns trabalhos, né, que a gente tem feito aí, inclusive com alunos de iniciação científica. Né? Então, em primeiro lugar, vou falar da aritmética de intervalos reais. Vou me preocupar com duas coisas. Primeiro, em como caracterizar, né, definir o que vem a ser intervalos reais e como é possível a gente definir operações aritméticas usando esses intervalos. Né? Na verdade, a noção de intervalos reais não é novidade para a gente, né? Um intervalo real, a gente sempre vai trabalhar aqui, né, no nosso contexto, com intervalos fechados, né? Então, ali, fechado em A, fechado em B. E o intervalo é um conjunto de números reais, né? Um intervalo fechado em A, fechado em B, corresponde a um conjunto, né, de todos os números reais, tal, todos os números reais, né, x, tal, que x maior ou igual a A e x menor ou igual a B, né? Aí tem aquela representaçãozinha de intervalos que a gente está acostumado, né? Só enfatizando aqui que os intervalos dos quais a gente está falando são intervalos fechados, né? Ou seja, os extremos, né, do intervalo pertencem ao intervalo. Então, como casos particulares, né, desses intervalos, a gente tem os intervalos pontuais, né, que a gente pode identificar como um número real, né, são intervalos em que o limite inferior, né, é igual ao limite superior, isso aí se confunde, né, com um único ponto da reta real, e a gente recai em números reais. E um tipo especial de intervalo, né, pelas suas propriedades, é o chamado intervalo simétrico. É aquele, né, da forma menos A e A, né, fechado em menos A, fechado em A, para qualquer A positivo, né, real. É um intervalo, né, simétrico em relação à origem dos reais. Então a ideia, né, como é que a gente poderia adicionar dois intervalos? Por exemplo, né, adicionar o intervalo 0,2 e o intervalo 1,3. 0,2 e de 1 até 3. Como é que a gente poderia, né, de alguma maneira, definir a soma de intervalos? A ideia é a seguinte: vamos pegar, né, um número que pertence ao primeiro intervalo, no caso do 0,2. Né? Um número qualquer, vamos chamar ele de x. Em seguida, imagina um outro número qualquer, y, no segundo intervalo. Né? Bom, eu posso pensar em somar essas duas coisas. Vou obter um terceiro número real aí, né, x mais y. Se eu repetir essa operação, né, para x, assumindo todos os valores, né, quaisquer valores do intervalo A, e para y, assumindo quaisquer valores do intervalo B, né, o que eu vou ter aqui, na soma, como resultado dessa repetição, né, dessa operação de soma de um elemento do primeiro intervalo e um elemento do segundo intervalo, eu vou ter um terceiro intervalo, que eu vou chamar de soma dos intervalos A até B. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegando, né, cada elemento do primeiro intervalo, cada elemento do segundo intervalo, somando essas duas coisas, né, e agregando todo mundo no único conjunto final, no único intervalo final, que vem a ser esse intervalo aqui. Nesse caso, o intervalo de 1 até 5. Porque, no mínimo, né, quando eu somar esse 0 com esse 1, eu vou ter o limite mínimo desse intervalo aqui. Quando eu somar o limite, né, 2 e 3 aqui, eu vou ter o extremo ali, né, à direita do intervalo A mais B. Então, a ideia, né, é simples. Para multiplicar dois intervalos, a ideia também é semelhante. Vou pegar então os mesmos dois intervalos AB, né, 0,2 e 1,3, e posso pensar em definir a multiplicação desses dois intervalos da seguinte maneira: pego um elemento qualquer no primeiro intervalo A, né, vamos chamar ele de x, um outro elemento qualquer no intervalo B, vamos chamar de y, né, e pego o produto dessas duas coisas. Como resultado, eu vou ter um terceiro número real. Produto de x por y. Se eu repetir essa operação para todos os possíveis valores de x em A, para todos os possíveis valores de y em B, eu vou ter aqui no final formado um novo conjunto de valores, um novo intervalo
esse caso, né, que vai de 0 até 6. A definição é essa, a ideia básica é essa, né? Só que a gente pode redefinir essas operações, né, em termos, né, seria conveniente fazer isso, definir essas operações em termos dos limites, né, inferior e superior de cada intervalo em questão, né, em termos do valor de A, B, né, e tentar fazer uma definição chamada definição operacional das operações de adição e multiplicação. No caso da adição de intervalos, né, ela é bem simples. Se eu tenho, né, um intervalo A, né, de A1 até A2, um intervalo B, de B1 até 2, o intervalo soma de A mais B vai ter esses limites aqui. O extremo inferior, né, vai corresponder à soma dos extremos inferiores, de A e B, aqui nós chamamos de A1 e B1. E o extremo superior vai ser a soma dos extremos superiores, no caso, A2 mais B2. Né? Então, super simples, somar intervalos. Então, por exemplo, se eu somar, né, um intervalo menos 1 até 2 com um intervalo 3 a 4, né, basta eu fazer a soma dos limites, né, correspondentes. Menos 1 com 3 dá 2, 2 com 4 dá 6, eu tenho aí a representação, a soma dos dois intervalos. Para fazer a multiplicação, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Estou considerando os mesmos intervalos A e B, né, com esses limites aqui, A1, A2, B1, B2. Aqui, eu tenho que fazer o seguinte: considerar, né, todas as possíveis combinações de limites de A e de B, né, e todos os possíveis produtos entre esses limites. Então, por exemplo, eu vou olhar para o produto de A1 com B1, A1 com B2, né, A2 com B1 e A2 com B2, né, essa sequência que está aqui e está aqui. O meu intervalo do produto vai ter como valor mínimo, né, o mínimo dentre esses 4 produtos e, como extremo aqui superior, o valor máximo desses 4 produtos. Então, estou separando, né, para essas 4 possibilidades, esses produtos cruzados aí, né, e olhando para o valor mínimo e o valor máximo. Por exemplo, né, o produto do intervalo menos 1, 2 pelo intervalo 3, 4, né, para calcular esse produto, eu vou ter que considerar esses produtos aqui. Menos 1 com 3, né, então menos 3, menos 1 com 4, aqui menos 4, 2 por 3 dá 6, 2 por 4 e dá 8. Né? Aqui e aqui. Tem que olhar para o valor mínimo entre esses produtos, né, e o valor máximo. No caso, o valor mínimo aqui é menos 4. Né? Então, e o valor máximo é 8. Então, o produto desses dois intervalos vai ser da forma menos 4 ou 8. Né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho de adição, né, mas é uma coisa sistemática. Então, com isso daí, a gente consegue, né, definir ou expressar essa ideia de adição e multiplicação de intervalos em termos dos limites, né, dos intervalos em questão. A1, A2, B1, B2. Isso aí é uma decorrência, na verdade, da continuidade do produto, né, entre reais e da soma de reais. Para fazer a subtração e divisão, na verdade, a gente faz o seguinte: B menos A, né, a diferença entre dois intervalos B e A, seria uma soma, né, do intervalo B com o intervalo menos A. A gente ainda vai ter que definir, né, o que vem a ser esse menos A. Seria uma espécie de inverso aditivo. Né? Na verdade, não é um inverso verdadeiro, porque ele tem alguns problemas, né? Ele não se comporta como um número, né, como a gente poderia esperar. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Ele é chamado de pseudo-inverso aditivo. Né? Da mesma forma, a divisão do intervalo B com o intervalo A pode ser pensada como um produto, né, de B por um inverso de A, um inverso multiplicativo de A. Mas, na verdade, não vai ser bem assim, porque esse inverso aqui não vai se comportar exatamente como o inverso de um número real. É chamado de pseudo-inverso. A gente vai
a divisão, na verdade, como uma multiplicação. É uma questão de definir, né, só esses pseudo-inversos aqui, aditivo e multiplicativo em cada caso. Como é que seria, então, né, como é que eu poderia definir um menos A e um A elevado a menos 1? A ideia aqui vai seguir o mesmo esquema, né, que a gente usou, mais ou menos, para definir soma de dois intervalos. Imagina que eu tenho um intervalo qualquer aí, por exemplo, de menos 1 até 2. Né? Eu vou pegar, imagina um elemento desse intervalo, um x aí pertencente a esse intervalo. Vou fazer a seguinte operação com ele: trocar o sinal. Né? Então, de x, isso vai me levar a um número real, menos x. Repita essa operação, né, para todos os possíveis valores de x em A. Eu vou ter, então, o meu intervalo menos A. Em termos de limite de intervalo, né, é só uma questão de você trocar, né, o sinal dos limites, né, originais. Mas ao trocar o sinal, né, o que era limite superior vira limite inferior, o que era limite inferior vira limite superior. Então, onde eu tinha menos 1, né, isso daqui vai ser mapeado em 1. Todos esses valores de x aqui, né, maiores do que 1, vão ser mapeados em valores menores que menos 1, até chegar ao 2, né, que vai ser mapeado em menos 2. Então eu tenho, né, para calcular esse menos A, eu tenho que pegar, então, o simétrico aditivo, né, de cada um desses limites e trocar a ordem deles. Então, tenho aqui 1 e menos 2. Tenho, então, definido esse menos A. Para definir o inverso multiplicativo, que seria o pseudo-inverso multiplicativo, a ideia é semelhante. Vamos pegar, por exemplo, um intervalo A de 3 a 4. Eu vou pensar, né, em cada valor x pertencente a esse intervalo, vou realizar a seguinte operação: pegar o inverso multiplicativo. Né? Então, eu vou saindo 1 sobre x. Repito isso daí para todos os possíveis valores de x, né, aqui no intervalo A, e eu vou ter o meu intervalo A elevado a menos 1. Aqui, em termos, né, de limite, de extremo do intervalo, esse daqui vai ser mapeado, né, que era 3, vai ser mapeado em 1/3. Para valores de x maior do que 3, né, eu vou ter valores de x, de 1 sobre x, que são menores do que 1/3. Até chegar em 4, né, vai me dar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Né? Então, eu tenho que pegar, né, para calcular isso aqui, eu tenho que inverter, né, cada um dos extremos e também trocar a ordem deles. Eu tenho ali o inverso multiplicativo. Mas, na verdade, é uma observação importante, né, para que isso daqui possa estar bem definido, né, o zero não pode pertencer ao intervalo. Porque o que acontece? Se o zero pertencer ao intervalo A, né, isso vai ser mapeado em 1 sobre 0, não está definido. Então, para essa operação estar bem definida, né, a inversão multiplicativa de um intervalo estar bem definida, é necessário que o A não contenha o zero. Da mesma forma, né, que para você calcular isso, fazer essa operação nos números reais, o seu x é preciso que o x seja diferente do zero. Na verdade, essas operações aí que a gente está fazendo, né, a gente deve chamar de pseudo-inverso. Pseudo-inverso aditivo, no caso, é pseudo-inverso multiplicativo. Isso causa o seguinte: vamos considerar, por exemplo, o intervalo A, que vai de A1 até A2. Né? De acordo com a nossa definição, o menos A corresponde ao menos A2 menos A1. Coloquei um sinal de menos, né, em cada extremo ali no intervalo e troquei a ordem deles. Então, por exemplo, né, menos 1 a 2 vai corresponder a 1 menos 2. E
pseudo inverso multiplicativo, né? Só recapitulando, se o A é A1 A2, o inverso vai ser 1 sobre A2, 1 sobre A1, definindo somente se esse zero não pertence ao A. Então, por exemplo, isso aqui, o inverso de 4, 5 é 1 quinto ou 4. Agora, por que, né, esse cuidado de dizer que é um pseudo-inverso? Tem algumas coisas, né, que não se comportam exatamente como a gente poderia esperar. Por exemplo, A menos A não é zero. O A somado com o pseudo-inverso multiplicativo dele não é zero. Mas, em geral, o zero é um elemento desse intervalo. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos escolher o A como sendo 4, 5. De acordo com a minha definição, 4, 5 menos 4, 5 corresponde à soma, né, do 4, 5 com o inverso aditivo, ou pseudo-inverso aditivo de 4, 5, que é menos 5, 4. Para somar esses dois intervalos, né, eu somo os extremos inferiores. Aqui, 4 menos 5 dá menos 1, e os superiores, 5 menos 4 dá 1. Você vê que eu não obtenho um zero, né? Eu não obtenho um intervalo 0, 0, mas eu obtenho um intervalo que contém o zero, menos 1 até 1. Por isso que a gente chama de pseudo-inverso. Não é exatamente o inverso, ele não se comporta, né, como o que os matemáticos chamariam de um inverso verdadeiro. Se fosse um inverso, uma coisa do tipo A menos A seria zero. E não é. Não é o intervalo puro. De modo análogo, o produto A menos 1 é diferente de 1. É diferente do intervalo pontual 1. No entanto, né, o 1 ele pertence a esse intervalo. Claro, eu estou supondo aí, para falar isso, eu estou supondo que o A, né, não contém o zero, né, para poder computar esse inverso multiplicativo aqui. Então, por exemplo, né, dividir 4, 5 por ele mesmo, né, seria multiplicar, né, 4, 5 pelo seu inverso, que é 1 quinto, 1 quarto. Pelas regras da multiplicação, né, eu tenho que calcular aqueles produtos, né, de todos os extremos entre si. Então, 4 quintos, 1 e 5 quartos. E desses 4 produtos, pegar o menor deles, o máximo, e o maior deles. Né? 4 quintos e 5 quartos, no caso. Esse é o meu resultado. Veja que, né, não dá um intervalo pontual 1. No entanto, né, é um intervalo que contém o 1. 4 quintos é uma quantidade menor do que 1. Né? 5 quartos é maior do que 1. Então, o 1 está ali no meio. Né? Ali é um ponto intermediário ali, entre os dois extremos. Então, por conta disso, né, a gente chama esse A menos 1 de pseudo-inverso multiplicativo. Na verdade, essa história, né, de estender, que a gente fez até agora foi tentar estender, né, as operações aritméticas, que são conhecidas aí por números reais, né, para intervalos, né, usando aquela ideia de pegar elemento a elemento de cada intervalo e fazer a operação. Essa ideia pode ser estendida, né, para a gente definir funções de intervalos reais. Então, eu quero falar de dois conceitos aqui. Imagem intervalar de uma função e extensões intervalares de uma função. Como é que é possível, né, a gente trabalhar com funções de intervalo? Imagina um intervalo A, né, de limites A1 e A2, extremos A1 e A2. Vamos pegar, né, um elemento x, qualquer elemento x desse intervalo. Em seguida, né, vamos aplicar a esse x, né, uma função f, calcular, né, a imagem, né, do f de x, calcular o valor de f de x. A gente pode ter, né, outro número real aqui, f de x. Bom, repetindo, né, essa mesma operação para todos os pontos do intervalo lá, a gente, se a função for contínua, a gente vai obter um novo intervalo. E, a princípio, né, dependendo da função, né, mas de uma forma geral, a gente pode escrever o seguinte: este novo intervalo aqui, né, ele corresponde, né, ele vai ter um limite inferior
extremo inferior, que vai ser função dos extremos de A, e um extremo superior, que vai ser função também dos extremos de A, de uma maneira, né, bem geral. A forma, né, como cada uma dessas coisas depende de A1 e A2, é claro que vai depender do f de x, das características de f de x. Mas essa é a ideia, né, que a gente pode usar para definir funções de intervalo, né, com base na função real f. Então isso daqui corresponde ao que a gente chama de imagem intervalar da função real f, né, para o intervalo A. Sempre supondo aí, né, que a função é contínua em A. E se ela não for contínua, eu posso não ter um único intervalo aqui como resultado. Na verdade, eu posso ter, né, mais intervalos. Não quero, pensando em termos de funções contínuas, né, eu tenho como resultado um único intervalo aí. Em outras palavras, né, vamos mostrar isso aqui em termos de gráficos, acho que fica mais fácil de se entender. Vamos imaginar uma função f de x, né, contínua num dado intervalo x. Aqui destacado em azul, e aqui a curva y do f de x. É um perfil. Para cada valor de x nesse intervalo, né, claro, eu vou ter, correspondendo aqui na função, um valor de y. A imagem intervalar dessa função para x vai corresponder, digamos assim, à projeção dessa curva aqui no eixo y, né? Se você, para todo ponto aqui de x, né, computar o y correspondente, né, o f de x correspondente, projetar aqui, né, o conjunto que você vai ter é esse daqui, que a gente denota por i de f de x, né, seria a imagem intervalar da função f para o intervalo x. Calcular isso aqui, então, né, em termos mais formais, né, eu tenho isso aqui. A imagem intervalar de f de x, né, sendo f contínuo, corresponde ao intervalo, né, que vai desde o valor mínimo alcançado por f, né, nesse intervalo, né, mínimo de f de u para u pertencente a x, até o valor máximo de f, né, dentro desse intervalo. Então, no fim das contas, o problema de você, dado uma função f, né, dado um intervalo x, determinar a imagem intervalar dessa função, no fim das contas, é um problema de máximo e mínimo. Né? Determinar essa imagem intervalar corresponde a determinar o valor mínimo de f e o valor máximo de f para esse valor de x, esse valor do intervalo x. Pode ser um problema bastante complicado, dependendo, né, da função f em questão. Valores máximos e mínimos globais, né? O valor local aqui, máximo e mínimo, né? Aquele valor derivado da zero não é tão interessante. O que interessa mesmo é o valor, os valores globais, né? Máximos e mínimos. Então pode ser bastante complicado determinar essa imagem intervalar. Só uma observação, né? No limite em que o meu x tende a um ponto, que é um intervalo pontual, né, a minha imagem intervalar se resume também a um único ponto, né, ao f de x, x0 no caso. Né. Se o x tende a um x0, é um intervalo pontual x0, então a imagem dele sobre esse ponto corresponde a esse número aqui, né, o f de x0, como era de se esperar. E essa ideia de imagem intervalar, né, ela pode ser usada, ela é usada para definir, né, extensões ou versões, né, vamos dizer assim, intervaladas para as funções reais usuais. Por exemplo, né, a exponencial. Né, a exponencial do intervalo AB vai corresponder, então, né, a essa imagem intervalar da função real normal, né, a exponencial de x para o intervalo AB. Então você vai lá, no intervalo AB, traça a exponencial de x, né? Vê qual é o mínimo dela, vê qual é o máximo. Bom, pelas características dessa função, né? Ela é sempre crescente, dependendo do caso crescente, né? Exponencial de x é crescente.
crescente. A gente sabe que o valor mínimo vai ser exponencial de A e exponencial de B, zero decrescente e monotônico. Então, né, isso daí define a versão intervalar, a extensão intervalar, que seria a função exponencial. Coisa semelhante pode ser feita para outras funções, né? Desde contínuos. Por exemplo, logaritmo do intervalo AB, né? Dado que A seja maior do que zero, né? A maior que zero, também perfeitamente contínuo, né? A descontinuidade estaria igual a zero. O logaritmo do intervalo AB corresponde a isso aqui, o logaritmo de A, o logaritmo de B. Elevar um intervalo ao quadrado, né, pode ser definido como sendo a imagem intervalar da função x ao quadrado, para A igual a B. Tem uma figurinha ali na próxima transparência, que acho que vai deixar isso mais claro, né? Dependendo das características de A e B, eu posso ter essas três possibilidades aqui. Se o A for maior que zero, né, se meu intervalo AB está totalmente à direita do zero, isso aqui corresponde simplesmente a ao quadrado, B quadrado. Se B for menor que zero, ou seja, se o intervalo AB estiver à esquerda do zero, né, isso vai corresponder a B2 A2. Se o intervalo contiver o zero, né, o intervalo AB contiver o zero, aí isso daqui vai ter que ser escrito dessa forma, né? O mínimo é zero e o extremo aqui, né, superior, vai ser o valor máximo, né, dentro dos módulos de A e B elevado ao quadrado. Deixa eu mostrar isso aqui na próxima transparência. Uma observação importante, né? Definida dessa forma, o quadrado de um intervalo é diferente do produto do intervalo do meio mesmo. Mas eu me esqueci disso, né, da aritmética dos intervalos. Dando essa transparência na próxima. A gente chama, na verdade, de uma extensão ou versão intervalar de uma função real contínua qualquer função que, no caso limite, né, para um intervalo pontual, você obtenha, né, um intervalo pontual também, só que com f de x. Né? Acontece aquilo que eu tinha mostrado na transparência anterior. Você, né, faz o teu x tender a um ponto, então a tua imagem também vai tender a um ponto. Está acontecendo aqui. Qualquer expressão que você proponha que tenha essas características, né, no limite pontual, você cai também de uma imagem pontual, é considerada uma extensão ou versão intervalar de uma função f de x qualquer. Intervalos aí pontuais, tanto x quanto f de x, f de x. Então, uma maneira natural de você definir uma extensão intervalar é usar a imagem intervalar, quer dizer, resolver aquele problema, né, de máximos e mínimos da função dentro daquele intervalo. Só que isso nem sempre é tão fácil, né? O problema de máximo e mínimo global, dependendo da função, pode ser bastante complicado. Só que existe uma relação estreita entre as duas coisas. E, na verdade, uma função pode admitir mais de uma extensão intervalar. Né? Você pode, na verdade, ter várias propostas que se encaixam nesse comportamento aqui, que no limite pontual, né, a tua expressão proposta vai tender a uma imagem pontual. Vou dar alguns exemplos. Vamos pegar essa função, né? X ao quadrado menos x. Em termos intervalares, essa função daí, ela admite, né, três versões, né, por exemplo, né, três versões intervalares, três extensões intervalares envolvendo, né, operações intervalares. Eu posso pensar, né, numa primeira versão envolvendo o produto de x por x, né, e o seu inverso menos x. Uma segunda versão, né, uma segunda proposta seria o produto de x menos 1 com x, né? São operações diferentes. E uma terceira proposta é o quadrado de x, no intervalo x, menos x. Né? Se fossem números reais, isso tudo, né, seria equivalente, mas em termos intervalares, não são. Se a gente for fazer a conta, né,
aqui. Então, essas três coisas podem ser chamadas de extensões intervalares, né? Seriam extensões da função f, originalmente definida, né, para números reais, para intervalos reais. Agora sim, né? Estou mostrando aqui o gráfico da função real x2 menos x, é esse aqui. Vamos considerar o que acontece no intervalo 0,2. Eu vou fazer o x igual a 0,2. A nossa imagem intervalar, né, de f em 0,2, né, corresponde a perguntar o seguinte: para esse intervalo, né, de x indo de 0 até 2, qual é o valor mínimo alcançado pela função, qual é o valor máximo alcançado pela função? A resposta é menos 1/4 de 2. Né? Basta eu projetar isso aqui no eixo y e eu vou ter esse intervalo aqui. Então, isso é a imagem intervalar de f para o intervalo em questão, x indo de 0 até 2. Vamos olhar para duas daquelas extensões intervalares que eu propus. Né? A terceira, na verdade, ela vai dar o mesmo resultado da F1. Nem coloquei aqui para questão de espaço. Mas vamos ver o que acontece com cada uma dessas extensões. No caso de F1, que é o produto de x por x menos x, né? Usando ali um intervalo 0,2, x igual a 0,2, eu tenho que fazer o seguinte: o produto, né, de 0,2 por 0,2 menos 0,2. Fazendo essa conta, você vai obter um intervalo menos 2 até 4. Está representado aqui. Né? Ele é bem maior do que a imagem intervalar, né? Mas a imagem intervalar está contida nele. Fazendo para a segunda versão, F2, né? Eu tenho que, no primeiro momento, calcular 0,2 menos 1 e o resultado disso multiplicar por 0,2. Estou omitindo as contas aqui, mas o resultado, né, dessas contas aí é menos 2, 2. Está representado aqui. É um intervalo, né, diferente do F1, né, mas também continua contendo a imagem intervalar. Na verdade, essa relação, né, entre uma extensão intervalar qualquer e a imagem intervalar vai ser sempre essa. A extensão sempre vai conter a imagem intervalar, ou a imagem intervalar sempre vai estar contida na extensão. Isso é que torna a extensão intervalar em geral extremamente útil. Vou mostrar as aplicações. Então tem aqui o seguinte: não importa qual seja, né, moral da história, não importa qual seja a versão, né, que você está montando da sua nova função intervalar, ela sempre vai conter a imagem intervalar. Né? Aquela imagem, né, que você calcula, você determinando o valor mínimo, o valor máximo, que geralmente é difícil de calcular. A extensão intervalar geralmente é bem mais fácil de você calcular, basta você usar aquelas regras, né, que a gente definiu para aritmética. De uma forma ou de outra, você vai, né, obter um resultado que contém a imagem intervalar. E é isso daí, né, que vai ser o ponto-chave das aplicações. Então, para resumir, né, até aqui, a gente pode definir operações aritméticas entre intervalos, mas são definições que, apesar de ter uma cara, né, familiar, ela traz algumas surpresas, traz alguns comportamentos, né, estranhos e que tornam a coisa, vai se tornar a coisa um pouquinho difícil de se lidar com ela. A imagem intervalar, ela pode ser usada para você definir, né, funções intervalares, mas geralmente é difícil de você determinar essas imagens por conta, né, da solução do problema de máximo e número de funções. O terceiro item: as extensões intervalares, né, podem ser facilmente calculadas, ou seja, aquelas coisas, né, expressões que você define usando a aritmética intervalar, pode ser facilmente calculada, mas nem sempre se aproximam da imagem intervalar. Né? Elas contêm a imagem intervalar, mas, pelo próprio exemplo anterior, né, você vê que não é um retrato, né, muito preciso da imagem intervalar. Mas são fáceis de calcular.
e sempre contém a imagem intervalada. Aí você pergunta, bom, dado essas coisas estranhas, né, esse comportamento estranho da aritmética, essa dificuldade de calcular a imagem intervalada, né, e essa imprecisão, vamos dizer assim, das extensões intervalares, a gente pode se perguntar como é que isso daí pode, né, vir a ser útil para alguma coisa. Né? Vou mostrar alguns exemplos, né, falando de modo bem geral, de estratégias intervalares, né, vamos chamar assim, para determinar raízes de equações e máximos e mínimos de funções. Vamos ver aqui em termos de raízes. Né? Imagina que eu tenho uma função y igual a fx num intervalo de interesse aí, inicialmente, né, chamado de x0. Então, não me interessa o que acontece com f fora desse intervalo, só estou preocupado, né, com o que acontece dentro do intervalo x0. E eu quero procurar, né, uma raiz da equação f de x igual a zero nesse intervalo. Né? Eu não sei onde está essa raiz, mas eu tenho uma suspeita de que esteja dentro do intervalo x0. A estratégia que eu posso propor é a seguinte: eu vou pegar esse intervalo x0 e subdividir ele em subintervalos. Né? x1, x2, x3. E para cada um desses intervalos, né, eu vou destacar aqui dois deles, o x1 e o x3, eu poderia, né, em princípio, calcular as suas imagens intervaladas, né, resolver o problema de máximo e mínimo para cada um deles, né, x3 aqui, e determinar, né, aqui deveria ser 3, né, e determinar as suas imagens intervaladas. Só que geralmente esse é um problema bastante difícil, né? Problema de máximo e mínimo. Eu posso lançar mão de alguma versão intervalar, alguma extensão intervalar de f. E aí calcular não as imagens intervaladas, mas essas extensões aqui. São imprecisas, né? Elas não descrevem exatamente a imagem intervalar, mas uma coisa eu tenho certeza: se essa função for contínua, né, isso daqui sempre vai conter a imagem intervalada. Ok? Tudo bem até aí? E calcular isso aqui, né, é relativamente fácil. É uma questão de lançar a mão daquelas propriedades, né, que a gente definiu para os intervalos. Ok. Eu estou preocupado, né, em determinar em que ponto, né, em que pontos desses intervalos aqui o f de x vai a zero. Né? Agora, observe o seguinte. Vamos olhar, por exemplo, para esse cara aqui. Né? Calculando a extensão intervalar, eu observo que ela é toda negativa. Né? Ela está abaixo de zero. Zero, né, não pertence à extensão intervalar. Mas como a imagem intervalar está sempre contida na extensão, né, se zero não está contido na extensão, também não vai estar contido na imagem intervalar. Então isso significa que, mesmo não calculando isso aqui, né, basta olhar para isso para, se eu concluir, né, que zero não está aqui, eu posso eliminar esse intervalo da minha busca. Eu vou ter certeza, né, de que nesse intervalo x3 a imagem é tal que ela não contém zero. Então eu posso eliminar ela. Eu sei que ela não está ali. A mesma coisa, né, eu posso dizer em relação a f1. Se f1, né, no nosso exemplo aqui, né, que é bem claro, o zero não está contido na extensão f1, também não vai estar contido na imagem. Então eu vou poder eliminar na minha busca o intervalo x1. Então, essas propriedades me dão um critério de eliminação de intervalos. Então, efetivamente, o que eu tenho? Eu comecei, né, essa história com um intervalo grande, x0, e terminei com um intervalo menor. Na verdade, né, os intervalos, a diferença intervalar, me deu um critério de eliminação de intervalos. Eu posso repetir esse processo, né, subdividir esse novo intervalo aqui em conjunto, né, em subintervalos, e progressivamente ir determinando intervalos, né, cada vez menores, e assim ir tendendo para essa raiz aqui. Então, apesar de todas as características estranhas, né, as funções intervalares podem ser usadas como critério de
x1, qual seria o ponto, né, em que essa função atinge o seu máximo global. Né? Aqui, olhando a figura, a gente sabe que está aqui. A estratégia que a gente pode ter, né, usando intervalos aqui, pode ser descrita da seguinte forma. Vamos dividir, né, o intervalo original em, por exemplo, dois intervalos, x2 e x3. Eu, num determinado intervalo, vamos dizer x2, né, eu teria aqui a imagem intervalar dele, né, mas que é difícil de calcular. Seria, né, determinar o valor mínimo de f, o valor máximo de f nesse intervalo x2. Isso daqui é difícil de calcular, mas, em princípio, uma extensão intervalar seria mais fácil. E eu sei, né, que se f de x for contínuo, essa extensão vai sempre conter a imagem. Bom, a questão aqui é buscar o máximo global. Eu posso fazer o seguinte agora. Nesse intervalo daqui, né, eu posso sortear vários pontos desse intervalo. Vamos dizer que um desses pontos sorteados aí seja x. Né? E o valor de x, né, o valor da função correspondente a x, deu esse valor de y aqui, né, digamos. Olhando para esse valor, né, eu sei que esse valor de y, né, é maior do que qualquer valor que a função tenha assumido aqui nesse intervalo x2. Né? Porque o y ele é um número, né, maior do que o extremo superior da extensão intervalar, f2. Portanto, ele vai ser maior do que qualquer ponto aqui da imagem intervalar. Né? Eu estou procurando o máximo global de f. Né? Bom, se aqui fora, né, existe um valor que é maior do que todos os valores, né, assumidos pela função aqui dentro, né, isso significa que o máximo não pode estar aqui em x2. Eu posso eliminar o x2 dessa história. Né? Então, fico somente com x3. Essa ideia, né, pode ser repetida, né, até a precisão que você queira. Em princípio, você subdivide, faz o teu cálculo de extensão e sorteia pontos no outro intervalo. Você vai terminar, né, com o processo com um pequeno intervalo aqui, tão pequeno quanto a tua máquina permita, né, em termos de precisão, que você deseja, né, nesse ponto de máximo global. Então, apesar, né, das características estranhas, no princípio, né, definir funções intervalares, extensões intervalares, se mostra extremamente útil para você, né, extremamente interessante para você determinar, por exemplo, raízes e máximos, né, que são problemas extremamente importantes. Só para comentar, né, tem uns trabalhos de andamento aí, essas estratégias, né, de subdividir o problema, né, no intervalo original em um certo número de intervalos, né, essa estratégia ela é naturalmente paralelizável. Né? Eu posso pegar a tarefa de computar, né, características da função nos determinados subintervalos, né, e disparar isso daí, um intervalo para cada processador, né, e fazer a minha conta, né, de uma maneira bem eficiente, né? Especialmente no que diz respeito aqui ao cálculo de raízes. Né? O cálculo de raízes ainda é mais dramático ainda. O problema, né, de você determinar se é possível ter um zero em x1, é possível ter um zero em x3, são completamente independentes. Na verdade, cada um deles pode ser resolvido por um processador, né, totalmente independente um do outro. Então, são problemas, né, que são naturalmente paralelizáveis. A gente tem procurado, na verdade, né, desenvolver algoritmos para trabalhar com essas coisas. Inclusive, a gente até andou trabalhando, né, com projetos aí de iniciação científica, né, bem desativado no momento, mas a gente andou tendo alguns resultados, especialmente em otimização linear, né, numa alternativa ao método simplex. Acho que vocês já estudaram isso, né, em TR, eu vou estudar ainda, né, e também trabalhando um pouquinho na otimização não linear, que seriam extensões desse último problema de busca de máximos e mínimos, né, no fim das contas. Isso aí é só uma foto, né, do nosso cluster aqui, que a gente tem.
Só como referência, né, algumas coisas, só para mostrar também que, na verdade, essas ideias vêm evoluindo já há bastante tempo, né? Elas reapareceram em Lisboa em 1966, com esse trabalho, né? Ficaram um pouco esquecidas, né, durante todo esse tempo, mas com a melhoria, né, das condições de computação, né, de padronização, isso aí começou a voltar à tona e hoje em dia também tem bastante gente, né, fazendo pesquisa com esse tema. Né? Tem muitas coisas interessantes aí que ainda podem ser feitas. Bom, era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha sido de algum interesse. Obrigado. Perguntas? Professor, quando você vai fazer aquelas multiplicações de somas, quando você fez aquela função x ao quadrado menos x, você fez 3 funções, aquelas operações são feitas como você tinha passado anteriormente? Isso. Operações com intervalos mesmo, né? Isso. Intervalos. Dependendo da forma da operação, você tem. Essa aqui, né? Por exemplo, essa aqui, né? Para você fazer essa daqui, né? A F1 é definida dessa forma, né? Eu estou chamando x de 0 a 2. Então, eu teria que fazer, né? Indicado aqui é fazer o produto dessas duas coisas, né? Menos 0 a 2. Para fazer esse produto aqui, eu tenho que considerar, né? Fazendo um produto de dois extremos, né? Eu tenho 0 por 0 dá 0, 0 por 2 dá 0, 2 por 0 dá 0, 2 por 2 dá 4. Então, valor mínimo 0, valor máximo 4. O resultado desse produto é 0,4. Tenho que subtrair 0,2, mas subtrair é a mesma coisa que somar definido, né, como somar com o pseudo inverso. O pseudo inverso de 0,2 é menos 2, 0. Né? Para somar aqui, então, agora é somar o extremo, né? 0 por menos 2 e 4. Tem isso aqui, dá o menos 2, 4. Para outra expressão, né, a F2, eu tenho uma sequência diferente, né, de operações. F2 está definida dessa forma. Né? Se fossem números reais, né, seria a mesma coisa. Né? Seria uma questão de fatorizar esse x aqui. Mas no contexto de intervalos, a gente vai ter um resultado diferente. Novamente, né, x é 0,2. Né? Então aqui eu tenho o seguinte: 0,2 menos 1. Menos 1 significa menos um intervalo pontual 1. Né? Que, na verdade, vai ser escrito como a soma, né, desse intervalo aqui com o seu inverso, que é menos 1 pontual também.
sem dúvida. Você vê que, para esse caso daqui, né, esse daqui eu tenho um resultado um pouquinho melhor do que esse daqui. Né? Mas, lembra que tem uma característica comum, né, a todas as extensões intervalares, que no limite em que você pega um intervalo pontual, isso daqui também se torna pontual. Então, no limite de pequenos intervalos, né, isso aqui vai dar a mesma coisa, praticamente. Vai diferir pouco. Né? No limite de pequenos intervalos, você, vamos dizer, não teria uma coisa desse tipo. Né? Aqui minha curva, está aqui, né, a minha imagem. Quero pegar um intervalo pontual, vamos dizer, vamos pegar um intervalinho aqui, né, bem pequeno. Como imagem disso aqui, você vai ter um intervalinho pequeno. Qualquer uma extensão dessas provavelmente vai te dar algo aqui em torno. Né? No limite do intervalo pontual, todas essas coisas vão convergir para a mesma coisa. Independente da extensão, então. Independente da extensão. É claro que